Prepare-se para mergulhar nas entranhas de uma organização tão impiedosa que até os membros mais endurecidos dos cartéis mexicanos estremecem ao ouvir seu nome. Uma estrutura onde a tortura se tornou uma ocorrência banal e os fuzilamentos em massa pelas ruas da capital estadual não passam de uma rotina de demonstração de poder. Enquanto o mundo voltava seus olhares para a dramática queda de Joaquim El Chapo Guzmán, indivíduo cujo nome tornou-se sinônimo do tráfico de drogas no México, uma força nova, muito mais cruel e tecnologicamente avançada, surgia nas sombras de seu império. Esse grupo atendia por uma alcunha simples, quase irônica, Los Ninis, e à frente dele estaria um homem cuja reputação faria até os sicários mais experientes vacilarem. Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini. Hoje, exploraremos a crônica de como, após a captura do lendário Barão das Drogas, seus jovens herdeiros forjaram uma máquina de terror que reescreveu os códigos do mundo criminoso mexicano e desafiou o próprio Estado. Esta não é uma fábula sobre bandidos romantizados, mas sim um registro documental da gênese do terrorismo moderno praticado pelos cartéis. No dia 8 de janeiro de 2016, o Globo testemunhou um episódio que, teoricamente, sinalizaria o ocaso da era do cartel de Sinaloa. Na cidade de Los Mochis, estado de Sinaloa, após um confronto armado que perdurou por várias horas, militares mexicanos e agentes do DEA dos Estados Unidos detiveram o criminoso mais procurado da face da terra, Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, mundialmente famoso como El Chapo. Sua prisão representou o desfecho de anos de perseguição, que incluíram a histórica fuga da prisão de segurança máxima Altiplano, por meio de um túnel de 1,5 km de extensão, ocorrida em 17 de julho de 2015. Contudo, por trás das manchetes que celebravam o triunfo contra o narcotráfico, desenrolava-se uma narrativa distinta. Uma disputa pela sucessão de uma das maiores potências criminosas do planeta, que gerenciava uma fatia substancial da produção e distribuição de cocaína, metanfetamina e heroína com destino aos Estados Unidos. Na ocasião da captura de Guzmán, o cartel de Sinaloa constituía uma entidade colossal, com receitas anuais calculadas na casa dos bilhões de dólares, possuindo uma hierarquia intrincada e uma rede de influência que permeava todos os estratos da sociedade mexicana, desde forças policiais até políticos do mais alto escalão. Todavia, com a ausência do ícone de liderança, abriu-se um vácuo de poder. E o plano de El Chapo era claro: delegar o comando aos seus descendentes. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, nascido em 1º de fevereiro de 1983, Jesus Alfredo Guzmán Salazar, nascido em 29 de dezembro de 1986, e Ovídio Guzmán Lopes, nascido em 29 de março de 1990, 3 jovens que cresceram cercados pela opulência financiada pelo negócio sangrento do pai, receberam uma herança imprevista. Nos meios criminais, passaram a ser denominados Los Chapitos, ou Pequenos Chapos. Porém, esse epíteto carinhoso escondia herdeiros ambiciosos e implacáveis, dispostos a salvaguardar seu domínio a qualquer custo. Entretanto, os jovens Guzmán enfrentaram um obstáculo que poderia lhes custar não apenas o império, mas a própria vida. Uma divisão interna se formava no cartel de Sinaloa. Ismael Elmaio Zambada, cofundador do grupo e sócio de El Chapo, permanecia livre e detinha o controle de uma parte significativa da organização. Contudo, seu relacionamento com os herdeiros era, para dizer o mínimo, tenso. Uma ameaça ainda mais latente era representada por Dámaso Lopes Nunes, conhecido como El Licenciado, um ex-subdiretor do presídio Puente Grande, que se aliou ao cartel e tornou-se um dos aliados mais íntimos de El Chapo. Lopes, por ser mais velho e experiente do que os filhos, acreditava ser o sucessor legítimo, e sua facção, denominada Los Dámasos, começou a contestar abertamente a autoridade dos Los Chapitos. O ambiente estava carregado de hostilidade, um conflito interno parecia inevitável, e os jovens Guzmán necessitavam desesperadamente de uma força bélica capaz de blindar suas posições e intimidar seus oponentes.
Foi justamente nesse instante crucial, por volta do final de 2016, em recintos obscuros de esconderijos em Culiacán, a capital do estado de Sinaloa e reduto tradicional do cartel, que começou a se estruturar a organização destinada a personificar a nova geração da violência cartelar. Culiacán, uma urbe com cerca de 800 mil almas, situada nos sopés da Serra Madre, sempre serviu como o coração do tráfico. Lá viviam lendários barões da droga. Ali passavam as rotas de contrabando, e de lá eram coordenadas operações por toda a América do Norte. Entretanto, essa cidade estava prestes a ver o surgimento de algo sem precedentes. Um contingente paramilitar de sicários, cuja brutalidade superaria tudo o que o México já havia presenciado. Os Los Chapitos compreenderam que, para sustentar o poder na era pós-El Chapo, precisariam de algo mais que um bando de homens armados. Necessitavam de uma engrenagem de terror que operasse com perfeição, absoluta lealdade e pronta para cometer qualquer atrocidade. Foi exatamente essa estrutura que começaram a edificar, recrutando jovens dos bairros mais carentes de Culiacán, aqueles para quem o cartel representava a única via de escape da pobreza. Indivíduos que desconheciam qualquer coisa além da violência que assolava as ruas de sua cidade natal desde a infância. A montagem dessa nova força militar iniciou-se com uma sucessão de encontros clandestinos em casas seguras de Culiacán, entre o final de 2016 e o início de 2017. A figura central nessas tratativas foi um indivíduo chamado Gabriel Valenzuela, cujo nome permaneceu oculto por certo tempo, mas cuja função na criação desta estrutura armada foi vital. Valenzuela, que possuía amplas conexões no submundo de Sinaloa e compreendia o funcionamento de unidades de combate eficientes, tornou-se o arquiteto do projeto que os Los Chapitos apresentaram nesses encontros. O estabelecimento de um grupo de sicários absolutamente fiel a eles, capaz de rivalizar com as alas militares já existentes no cartel. O fato era que, tradicionalmente, a segurança do cartel de Sinaloa era garantida pelo notório grupo Los Antrax, uma unidade paramilitar formada para proteger Ismael Eumaio Zambada e comandada por Rodrigo Arechiga Gamboa, o Eutino Antrax. Os Los Antrax consolidaram sua fama como assassinos profissionais e cruéis, mas sua lealdade era devotada a Eumaio, não aos jovens herdeiros, o que criava uma vulnerabilidade estratégica para os Los Chapitos em caso de um agravamento das tensões internas. O cenário tornou-se ainda mais crítico após a prisão de outra peça-chave, Iván Gastelum Ávila, mais conhecido como El Cholo Iván. No dia 8 de janeiro de 2016, na mesma data em que El Chapo foi capturado, as forças militares mexicanas detiveram Cholo Iván, que atuava como chefe de segurança do patriarca e liderava seu próprio grupo armado. Cholo Iván supervisionava uma parte substancial das operações do cartel na região de Culiacán e possuía vasta experiência militar, tornando-o insubstituível na estrutura de defesa. Sua prisão deixou uma lacuna enorme na proteção dos Los Chapitos, justamente no momento em que careciam de uma força armada confiável. Cholo Iván foi indiciado por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas e pelo assassinato de um soldado em 2013, sendo nula a possibilidade de seu retorno breve às atividades. Os jovens Guzmán encararam a realidade brutal. Precisavam urgentemente de um substituto, não apenas de um indivíduo, mas da criação de uma nova estrutura completa, capaz de atuar como uma ala militar autônoma que respondesse exclusivamente às suas ordens. Foi nesse momento que, na pauta das reuniões organizadas por Gabriel Valenzuela, definiu-se a decisão: formar um grupo similar ao que Cholo Iván iniciara, porém mais moderno, mais violento e, fator crucial, totalmente fiel aos Los Chapitos. A nomenclatura escolhida para a nova organização foi quase irônica: Los Ninis, que na gíria mexicana remetia ao termo nem-nem, a juventude que nem estuda nem trabalha, marginalizado sem futuro ou perspectivas. Tratava-se de uma referência cínica àquela parcela social da qual pretendiam recrutar os combatentes. Jovens dos bairros mais miseráveis de Culiacán,
aos quais a sociedade não oferecia nada além de penúria e desesperança, tornando-os prontos a vender a alma por dinheiro, armamento e a ilusão de poder. O recrutamento foi conduzido de forma direta e agressiva. Agentes dos Los Chapitos vasculhavam os bairros de Culiacancitos, Las Palmas, Colonial Maia, áreas marcadas pelo desemprego, onde adolescentes cresciam observando a violência como o único meio de transformar suas vidas. Uma peça fundamental na engrenagem desse grupo seria um homem cujo nome ainda não estampava as manchetes, mas que já havia conquistado respeito entre as elites criminosas de Culiacán, devido à sua absoluta impiedade e perspicácia tática. Esse indivíduo era Néstor Isidro Pérez Salas, um jovem sicário que já acumulava dezenas de assassinatos e a reputação de alguém que jamais questionava ordens, executando qualquer comando, por mais monstruoso que fosse. Néstor era tratado de diversas formas. Eunine, sua alcunha mais conhecida, Eu-General, em alusão às suas habilidades táticas, Eu-19, sua designação em comunicações via rádio, e até mesmo Chicken Little, um apelido zombeteiro que, contudo, ninguém ousava pronunciar em sua presença. Pérez Salas assumiu o posto de líder dos Los Nines e chefe de segurança de todos os filhos de El Chapo, uma nomeação que o transmutou de um simples assassino a um dos principais atores do império criminoso de Sinaloa. Junto a Pérez Salas, o projeto contou com a participação de Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como Eu-27, homem que se tornaria seu braço direito na coordenação das operações de segurança. Além disso, alguns combatentes provenientes de estruturas que estavam se desfazendo ou enfraquecendo foram integrados ao novo grupo. Entre eles, Rafael Guadalupe Félix Nunes, apelidado de El Changuito Anthrax, Pequeno Macaco Anthrax, ex-membro dos Los Anthrax, que, após a prisão de Eutino Anthrax em dezembro de 2013 em Amsterdã, assumiu mais responsabilidades na organização. Félix Nunes, contra quem foi emitida uma acusação de tráfico de drogas nos Estados Unidos em 25 de julho de 2014, agregou aos Los Nines a experiência de ter servido em uma unidade de elite do cartel e o domínio de métodos refinados por anos de operações sangrentas. Ao iniciar 2017, o núcleo do grupo estava consolidado, o recrutamento ganhava força e os Los Nines começaram a receber suas primeiras missões de combate. Missões que logo demonstrariam a todo o submundo do crime no México que, em Culiacán, nascera uma força que não conhecia piedade nem hesitação. Mas quem era, afinal, o homem sobre cujos ombros recaiu a responsabilidade de forjar a mais cruel máquina de guerra na história dos cartéis mexicanos? Néstor Isidro Pérez Salas nasceu em 9 de março de 1992 em Culiacán, uma cidade cujo destino está indissociavelmente ligado à história do narcotráfico. Um lugar onde os nomes de lendas como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo e, obviamente, o próprio Joaquim Guzmán eram pronunciados com uma mistura de veneração e pavor. Culiacán, situado no centro do chamado Triângulo Dourado, região onde os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua compõem o epicentro da produção de drogas no México, era um local onde os jovens atingiam a maturidade compreendendo que a escolha era simples: miséria ou criminalidade. A família de Pérez Salas não pertencia à elite do narcotráfico. Ele não era filho de um poderoso barão da droga, como muitos de seus contemporâneos da juventude cartelar. Sua ascensão ao topo da hierarquia criminosa foi pavimentada com seus próprios homicídios, sua impiedade e uma frieza que surpreendia até os veteranos de guerra do cartel. Sobre sua infância e juventude, pouco se sabe. Pérez Salas não era do tipo que expunha sua biografia pretérita, preferindo permanecer uma figura envolta em mistério e rumores. Contudo, aqueles que o conheceram nos primeiros anos recordavam um jovem de olhar penetrante e uma ausência total de empatia, uma qualidade que, no universo dos cartéis, valia mais que ouro. Diferente de muitos sicários cuja crueldade era movida por álcool, entorpecentes ou mera estultícia, Pérez Salas agia com uma frieza de precisão matemática.
Ele estudava táticas militares, interessava-se por armamentos não apenas como ferramentas de mote, mas como objetos de perfeição técnica, e segundo relatos daqueles que trabalharam ao seu lado, possuía uma capacidade notável de planejar operações, considerando uma infinidade de variáveis, um dom que lhe conferiria a alcunha de El General. Esse apelido não era exagero. Pery Salas pensava genuinamente como um estrategista militar, não como um vândalo de rua, e foi precisamente essa característica que o tornou indispensável para os Los Chapitos em sua disputa por poder. Suas outras alcunhas narravam histórias distintas sobre quem ele era. Eunine, um lembrete sarcástico de sua origem na juventude, que nem estudava nem trabalhava, mas que encontrou sua vocação nos assassinatos. Eu-19, seu código de chamada em transmissões de rádio, uma senha utilizada durante as operações e que rapidamente se tornaria sinônimo de terror em Culiacán. Chicken Little, um codinome cuja origem é cercada de incertezas. Alguns afirmavam que lhe foi dado devido à sua estatura relativamente baixa, outros por sua maneira de movimentar-se de forma rápida e nervosa, enquanto alguns supunham ser uma zombaria sobre sua juventude, quando iniciava sua trajetória no mundo do crime. Independentemente da causa real, esse apelido raramente era proferido em sua presença. Aqueles que se atreviam a tal familiaridade rapidamente descobriam que Pery Salas não possuía o menor senso de humor. No momento em que os Los Chapitos iniciaram a formação dos Los Ninis, no final de 2016, Néstor Isidro Pery Salas já acumulava um currículo impressionante de homicídios. O número exato de vítimas que pereceram pelas suas mãos ou sob suas ordens antes de ser nomeado chefe de segurança dos Los Ninis permanece incerto, mas mesmo as estimativas cautelosas das autoridades policiais mexicanas e americanas contavam-se às dezenas. Ele não assassinava meramente, ele o fazia com a metodologia de um mecanismo de relojoaria, analisando os hábitos de seus alvos, selecionando o instante e o local ideais para o ataque e coordenando as ações de seus subordinados com a exatidão de uma manobra militar. Mike Vigil, ex-chefe de operações internacionais do DEA dos Estados Unidos, um homem que dedicou décadas ao combate aos cartéis mexicanos e que presenciou a trajetória dos criminosos mais violentos desta época, definiu Pery Salas com uma frase: "Esse rapaz era um psicopata completo." Vigil não falava levianamente. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou centenas de assassinos, mas havia algo em Eunine que o distinguia até nesse ambiente sanguinário. Uma combinação singular de inteligência e amoralidade absoluta que o tornava não apenas perigoso, mas verdadeiramente monstruoso. A designação de Pery Salas como líder dos Los Ninis e chefe de segurança de todos os filhos de El Chapo constituiu uma decisão lógica para os Los Chapitos. Eles não buscavam apenas um soldado leal, existiam milhares assim em Culiacán. Precisavam de um arquiteto do terror, alguém capacitado não somente para matar, mas para estruturar um sistema de assassinatos, treinar outros, planejar operações de grande escala e, ponto crucial, manter sob controle dezenas e, posteriormente, centenas de sicários jovens, agressivos e de difícil gestão, que formariam o esqueleto da nova organização. Pery Salas atendia a todos esses critérios. Junto a ele, um papel fundamental no comando foi atribuído a Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27, que se tornaria seu sócio mais próximo na coordenação das operações de segurança ao longo dos anos subsequentes. Entre o fim de 2016 e o início de 2017, a estrutura dos Los Ninis estava consolidada, o comando estabelecido, os recrutas haviam passado pelo treinamento inicial, e agora essa força inédita preparava-se para receber seu batismo de fogo. O batismo que ocorreria nas chamas da mais sangrenta guerra interna na história de Sinaloa. O teste pelo fogo não demorou a chegar. A tensão entre os Los Chapitos e a facção de Dámaso López Núñez, que ardia desde a prisão de El Chapo, atingiu seu ápice no início de 2017, quando ficou evidente que a convivência pacífica entre as duas facções ambiciosas dentro do cartel de Sinaloa era impossível.
Damaso Lopes Nunes, veterano do mundo criminoso com 52 anos, cuja carreira não principiou nas ruas, mas nos corredores da administração prisional, considerava-se o herdeiro legítimo do império. Foi ele quem, atuando como subdiretor da Penitenciária Federal Puente Grande, organizou a lendária fuga de El Chapo em 19 de janeiro de 2001, uma operação na qual Guzmán teria supostamente escapado em um cesto de roupa suja, embora a realidade fosse bem menos cinematográfica. A evasão custou milhões de dólares em subornos e envolveu dezenas de autoridades corrompidas. Esse serviço tornou Lopes indispensável ao cartel, elevando-o ao topo da hierarquia, onde obteve controle sobre vastas regiões e rotas do tráfico. Seu filho, Damaso Lopes Serrano, conhecido como El Minilic, pequeno licenciado, era mais jovem, mais ambicioso e, na visão de muitos, muito menos capacitado para gerir o império, mas o poder paterno tornava-o intocável. Ambos os Lopes observavam os jovens Guzmán com um desprezo mal disfarçado. Para eles, os Los Chapitos eram filhos mimados, criados em luxo e que desconheciam o que significava uma verdadeira disputa de poder. Esse ódio mútuo culminou em um confronto aberto em fevereiro de 2017, quando, segundo dados da inteligência americana e depoimentos de testemunhas, Damaso Lopes Nunes arquitetou uma emboscada com o objetivo de eliminar fisicamente Ismael Zambada e vários filhos de El Chapo. A emboscada fracassou, a equipe de segurança reagiu com profissionalismo, vários guarda-costas morreram protegendo seus chefes, mas os alvos principais sobreviveram. Todavia, o próprio ato da tentativa de homicídio serviu como declaração de guerra, uma guerra que não seria travada sob as regras de acordos de cavalheiros do submundo, mas com absoluta crueldade e a metodologia de um extermínio. Os Los Niños receberam sua primeira missão de combate séria: localizar, capturar e liquidar todos os vinculados aos Los Damasos. Néstor Isidro Pérez Salas desencadeou a operação com a magnitude de uma campanha militar. Listas de alvos foram elaboradas, locais de permanência foram identificados e uma vigilância sobre as figuras-chave da facção de Lopes foi estabelecida. Culiacán e seus arredores transformaram-se em um teatro de guerra, onde todas as noites rajadas de metralhadoras eram ouvidas, onde corpos eram localizados em valas, nas margens de estradas, nos porta-malas de veículos abandonados. O número exato de vítimas dessa matança interna permanece desconhecido. As autoridades mexicanas preferiam não divulgar a dimensão da carnificina, temendo o pânico. Porém, estimativas conservadoras indicam dezenas de mortos de ambos os lados apenas nos primeiros meses do conflito. As ruas da capital de Sinaloa, onde outrora reinava uma relativa calma sob a égide de um cartel unificado, agora assemelhavam-se a uma zona de combate. O ponto de virada ocorreu no dia 2 de maio de 2017, quando as forças militares mexicanas, com o suporte da inteligência americana, detiveram Damaso Lopes Nunes em um restaurante de um bairro nobre da Cidade do México. A operação foi executada com rapidez. Lopes, que sempre se sentira protegido por autoridades corruptas e que não esperava uma traição, foi capturado sem que um único disparo fosse efetuado. Sua prisão representou um golpe devastador para a facção dos Los Damasos. Sem o líder carismático que detinha conexões e autoridade, a organização começou a colapsar. El Minilic tentou assumir o comando, mas, como os acontecimentos posteriores demonstraram, ele não possuía nem o poderio militar, nem a perspicácia estratégica de seu pai. Os Los Niños intensificaram a pressão, eliminando de forma metódica os comandantes e os combatentes rasos dos Los Damasos. Em 30 de junho de 2017, em um dos maiores embates no sul do estado de Sinaloa, um grupo de indivíduos armados, supostamente ligados à facção de Lopes, foi surpreendido pela polícia após o homicídio de 2 membros de uma gangue rival. O tiroteio que se seguiu resultou na morte de 19 combatentes, um dos confrontos mais sanguinários dos últimos meses, testemunhando que o conflito atingira uma intensidade sem precedentes. Até julho de 2017, El Minilic percebeu o inevitável. Ele estava sendo derrotado.
Os Los Chapitos, contando com os Los Ninis e com o respaldo de Ismael Zambada, que preferiu uma aliança com os filhos de seu antigo sócio em detrimento do ambicioso novato, detinham o controle da situação. No dia 27 de julho de 2017, Dámaso Lopes Serrano cruzou a fronteira entre Mexicali e Caléxico e entregou-se às autoridades americanas. Um ato de rendição que representou o acorde final da guerra. De acordo com Mike Vigil, ex-chefe de operações internacionais do DIA, o motivo era simples. Ele era procurado pelo cartel de Sinaloa e pelos filhos de El Chapo, devido à tentativa de seu pai de usurpar o controle do cartel. Minilik, o mimado filho do tráfico, que jamais sujou as mãos, como caracterizou Vigil, não conseguia firmar alianças com cartéis rivais, nem mobilizar força militar suficiente para enfrentar os Los Ninis. A rendição às autoridades dos Estados Unidos representou sua única alternativa para permanecer vivo. A guerra encerrou-se com a vitória total dos Los Chapitos, e esse triunfo consagrou os Los Ninis como a principal força militar dos jovens Guzmán, uma força cuja reputação de crueldade espalhou-se por todo o submundo do México, alertando todos os potenciais concorrentes sobre o preço que aguardava aqueles que ousassem desafiar os herdeiros de El Chapo. Entretanto, a vitória sobre os Los Dámasos foi apenas um prelúdio para o que se tornaria a verdadeira marca registrada dos Los Ninis. Um sistema de terror tão metódico e monstruoso que mesmo os veteranos endurecidos dos cartéis mexicanos tremiam ao ouvir sobre os métodos de trabalho de Néstor Pérez Salas e seus subordinados. A guerra comprovou a eficiência bélica do grupo, mas agora, com o conflito interno vencido, os Los Ninis receberam uma nova incumbência: a manutenção do controle absoluto dos Los Chapitos sobre seus territórios, através da intimidação sistemática de concorrentes, traidores, forças da lei e qualquer pessoa que representasse uma ameaça. El Nini concebeu um protocolo que transformou sequestros, torturas e homicídios de atos caóticos de violência em uma linha de montagem da morte, que operava com regularidade assustadora. As vítimas capturadas, rivais de outros cartéis, supostos informantes, por vezes até membros da própria organização suspeitos de deslealdade, eram levadas para fazendas de propriedade dos Los Chapitos, onde as aguardava um destino difícil de descrever sem horror. Uma dessas propriedades situava-se em Navolato, um município a cerca de 20 quilômetros ao norte de Culiacán, um local pitoresco com extensas terras, cercado por áreas agrícolas, onde ninguém poderia ouvir os gritos. O processo era estruturado com a metodologia de uma produção fabril. Primeiramente, o interrogatório, frequentemente acompanhado de torturas para extrair dados sobre os planos dos rivais, a localização de numerários ou armamentos, nomes de cúmplices. Os métodos variavam segundo a relevância da vítima e o estado de espírito dos algozes, mas o incidente, ocorrido em 2017, constou nas denúncias da Procuradoria Americana como a quintessência da crueldade dos Los Ninis. Pérez Salas e seus homens capturaram um agente federal mexicano, um indivíduo cuja profissão consistia em combater o crime organizado e que, possivelmente, aproximou-se excessivamente das operações dos Los Chapitos. O agente foi torturado durante 2 horas, um período que pode parecer breve, mas que, para quem suportava o que ele sofria, devia estender-se por uma eternidade. Os torturadores inseriam um saca-rolhas em seus músculos, girando o metal lentamente na carne viva. Depois, o removiam bruscamente, dilacerando tecidos, e nas feridas expostas estregavam pimenta malagueta picante, a pimenta tradicional mexicana, que provocava uma dor ardente, multiplicando a agonia. Essa tortura não era uma improvisação de sádicos. Tratava-se de um método planejado, voltado à máxima infligição de sofrimento, sem o assassinato imediato da vítima, permitindo extrair informações, ou simplesmente desfrutar do poder sobre um ser humano impotente. Após as vítimas não poderem mais fornecer dados úteis, ou quando os algozes se cansavam de trabalhar, a fase de execução era iniciada. Muitos eram simplesmente fuzilados. A morte rápida por um projétil na cabeça era quase uma mercê comparada às alternativas.
Contudo, para inimigos particularmente odiados, ou quando os Los Chapitos pretendiam enviar uma mensagem de terror especial, aplicava-se um método que soa demasiado horrendo para ser verdadeiro, mas que foi documentado por depoimentos de testemunhas, incluindo Damaso Lopes Serrano, e incluído na denúncia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ivan Artivaldo e Jesus Alfredo Guzmán Salazar mantinham em suas fazendas animais exóticos, tigres, que adquiriam como símbolos de status e poder, como a personificação viva de sua própria grandeza. Esses predadores eram mantidos em jaulas, e os Los Ninis utilizavam-nos para a eliminação de cadáveres. Conforme o depoimento de El Minilik, concedido à jornalista Anabel Hernandes, as vítimas, vivas ou já mortas, eram lançadas nas jaulas dos tigres famintos. Em um dos casos relatados, um homem foi empurrado para a jaula ainda vivo, e o animal arrancou-lhe um braço e os genitais antes que a vítima falecesse devido ao choque e à perda de sangue. O corpo mutilado foi posteriormente descartado em uma das vias centrais de Culiacán, próximo à residência onde vivia a mãe do falecido, uma mensagem que dispensava palavras para a compreensão de seu sentido. Eis o que espera aqueles que enfrentam os Los Chapitos. O montante exato de vítimas que passaram por essa linha de montagem da morte, sob a liderança de Néstor Pérez Salas, permanece objeto de especulação. A denúncia dos Estados Unidos aponta dezenas de assassinatos confirmados, mas o número real, segundo avaliações de autoridades policiais mexicanas e pesquisadores independentes, provavelmente alcança as centenas. Cada desaparecimento em Culiacán e arredores, cada corpo localizado em uma vala ou descartado na beira da estrada com claros sinais de tortura, poderia potencialmente ser obra dos Los Ninis. Esse sistema de terror criou uma atmosfera de medo paralisante na capital de Sinaloa. As pessoas receavam falar sobre o cartel, receavam colaborar com as autoridades, receavam até mesmo, por acaso, testemunhar algo que pudesse atrair a atenção de El Nini e seus homens. Pérez Salas transformou a violência em um instrumento de controle, refinado à perfeição. E esse instrumento garantia aos Los Chapitos não apenas domínio territorial, mas poder absoluto, um poder alicerçado na consciência de que qualquer resistência culminaria não apenas na morte, mas em uma morte tão torturante que até a menção a ela compeliria as pessoas ao silêncio e à submissão. Entretanto, todo esse sistema de terror meticulosamente construído, todas as vítimas, todas as torturas e intimidações eram meramente preparatórios para um evento que demonstraria ao mundo a verdadeira escala do poder dos Los Chapitos e de sua máquina de guerra. Um evento que marcaria para sempre a história do México, como Culiacanazo, ou Quinta-feira Negra, o dia em que o cartel de drogas desafiou abertamente o Estado e triunfou. 17 de outubro de 2019 foi um dia agradável em Culiacán. A temperatura alcançou 33 graus Celsius. O céu estava sem nuvens. Os residentes da capital de Sinaloa ocupavam-se com suas rotinas diárias, ignorando que, dentro de poucas horas, sua cidade se transformaria em uma zona de combate, onde as tropas governamentais enfrentariam uma força inédita do cartel. Por volta das 3 da tarde, um comboio de 35 policiais e soldados aproximou-se de uma residência no bairro Três Rios, um setor residencial calmo e próspero de Culiacán, onde, em uma mansão com muros elevados e segurança reforçada, residia Ovidio Guzmán Lopes, o filho mais jovem de El Chapo e um dos líderes fundamentais dos Los Chapitos. A versão oficial, que as autoridades tentaram disseminar nas primeiras horas após a operação, alegava que a patrulha simplesmente passava pelo local e foi alvejada, obrigando os militares a revidar. Mas essa, em verdade, desmoronou já no dia seguinte, quando representantes do Ministério da Defesa reconheceram o óbvio. Tratava-se de uma operação planejada para a captura de Ovidio, em resposta a um pedido de extradição do governo dos Estados Unidos, onde o jovem Guzmán respondia por acusações de tráfico de metanfetamina, cocaína e maconha. Os militares invadiram o domicílio e encontraram 4 pessoas, incluindo Ovidio, que foi detido sem resistência significativa. A equipe de segurança foi surpreendida pela rapidez e determinação da ação.
Porém, se as autoridades acreditavam que poderiam retirar seu prisioneiro da cidade despercebidos, subestimaram catastroficamente os Losnines e sua capacidade de mobilização relâmpago. Em questão de minutos após a prisão, a informação disseminou-se por toda a rede criminosa de Culiacán, e Néstor Isidro Pérez Salas ativou um plano que, considerando a velocidade e coordenação das ações subsequentes, fora ensaiado antecipadamente para a eventualidade de um cenário semelhante. Cerca de 700 sicários, uma força imensa, composta não somente pelos Losnines, mas também por outros combatentes do cartel de Sinaloa, leais aos Los Chapitos, iniciaram ataques simultâneos por toda a urbe, convertendo Culiacán em um teatro de operações bélicas. Caminhonetes blindadas improvisadas, com metralhadoras de grosso calibre, 12,7 mm, armamento capaz de perfurar paredes de edificações e destruir veículos não blindados, ocuparam as vias principais, estabelecendo postos de controle. Automóveis e ônibus eram incendiados, criando barreiras de fogo pelas quais as tropas governamentais não podiam atravessar. Colunas de fumaça negra erguiam-se sobre a cidade, visíveis a quilômetros, tornando o dia ensolarado uma paisagem apocalíptica. Os ataques eram metódicos e direcionados. Sicários investiam contra patrulhas militares, contra edificações da Guarda Nacional, contra postos policiais. Ao todo, nas horas seguintes, registraram-se 14 ataques contra o Exército e a Guarda Nacional. Mas o elemento mais chocante e possivelmente decisivo da operação foi o sequestro de reféns. Os Losnines e seus aliados tomaram de assalto o complexo residencial onde viviam as famílias dos militares, capturando 8 soldados e membros de suas famílias, incluindo mulheres e crianças. Esse não foi apenas um movimento tático, foi uma mensagem ao governo. Sabemos onde seus homens residem, podemos alcançá-los a qualquer instante, e se não libertarem Ovidio, essas pessoas morrerão. Simultaneamente, um grupo de sicários atacou a prisão de Aguaruto, organizando uma fuga em massa de 51 detentos, operação que exigia preparação e coordenação rigorosas. Combatentes do cartel abriram fogo contra aeronaves no Aeroporto Internacional de Culiacán, forçando a suspensão de todos os voos e mergulhando a cidade em um isolamento de transporte. Às 5 da tarde, as autoridades compreenderam a realidade aterrorizante. Detinham um preso, mas haviam perdido o controle de uma cidade inteira com quase 1 milhão de habitantes, onde agora reinava o caos, onde sicários do cartel circulavam livremente com armamento pesado, onde os reféns capturados aguardavam seu destino. O presidente Andrés Manuel López Obrador, cuja política de abraços não tiros implicava a minimização da confrontação com os cartéis, encontrou-se diante de uma escolha que não deixava alternativas favoráveis. Por volta das 5:30 da tarde, após consultas de emergência com o ministro da Defesa e outros altos funcionários, o presidente emitiu a ordem que ressoou como um trovão: libertar Ovidio Guzmán. A justificativa oficial soava nobre: evitar mais derramamento de sangue, salvar a vida de civis e reféns, impedir que Culiacán se tornasse um matadouro. López Obrador declararia posteriormente que a decisão de libertar Ovidio preveniu a morte de 200 pessoas. Mas para todos que observavam esses episódios, a mensagem era cristalina. O cartel de Sinaloa, empregando o poderio militar dos Losnines e outras de suas unidades, forçou o governo do México a capitular. Ovidio foi solto por volta das 5:30 da tarde e, gradualmente, ao longo das horas subsequentes, os sicários recuaram. Os postos de controle foram desmontados. A cidade começou a retornar a uma aparência de normalidade. Contudo, a Quinta-feira Negra deixou uma marca indelével. Aquele foi o dia em que os Losnines e os Los Chapitos demonstraram possuir força capaz de paralisar uma cidade inteira e ditar condições ao Estado. O dia que transformou Néstor Pérez Salas, de mero chefe de segurança, em uma lenda do submundo. O arquiteto da vitória, que muitos consideravam impossível. No entanto, as operações militares e a demonstração de força compunham apenas uma faceta do império dos Los Chapitos, a faceta que garantia controle territorial e intimidação de rivais,
mas não gerava lucros. A verdadeira fonte de poder e riqueza dos jovens Guzmán era um negócio que seu pai começou a desenvolver ainda no início da década de 2010, mas que, precisamente, os Los Chapitos elevaram a escalas industriais, transformando-o em uma linha de montagem mortal que rendia bilhões de dólares e ceifava dezenas de milhares de vidas do outro lado da fronteira. Esse negócio era a produção e o contrabando de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, substância que podia ser produzida em laboratórios clandestinos a partir de precursores químicos, sem requerer grandes extensões de plantações de papoula, como no caso da heroína. Néstor Isidro Pérez Salas desempenhava um papel fundamental nessa indústria letal. Os Los Ninis não apenas protegiam territórios e assassinavam rivais, eles guardavam laboratórios clandestinos, controlavam rotas de entrega de precursores, vigiavam a segurança de químicos e operadores que laboravam nessas unidades, e coordenavam o transporte do produto final até a fronteira. El Nini e seu vice Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27, que se especializou exatamente na coordenação de operações ligadas à fabricação e ao transporte de fentanil, estruturaram um sistema que permitia aos Los Chapitos produzirem anualmente toneladas dessa substância, montante suficiente para milhões, se não bilhões de doses. A cadeia de produção iniciava-se a milhares de quilômetros do México, na China, onde dezenas de companhias químicas, algumas das quais eram empreendimentos legítimos de uso duplo, outras, estruturas criminosas declaradas, produziam e comercializavam precursores para a síntese de fentanil. Até maio de 2019, a China era a fonte primária de fentanil pronto para o mercado ilegal americano. Mas quando o governo chinês, sob pressão dos Estados Unidos, incluiu toda a classe de substâncias análogas ao fentanil na lista de drogas controladas e endureceu o monitoramento de remessas postais, os intermediários chineses simplesmente migraram para um novo esquema. Em vez de fentanil pronto, começaram a enviar precursores químicos para grupos criminosos mexicanos. Muitos desses precursores possuíam um uso duplo. Eram utilizados na fabricação legal de produtos químicos e fármacos, o que dificultava sua inclusão nas listas de substâncias controladas. Comerciantes chineses anunciavam abertamente seus serviços em plataformas digitais especializadas, como o Alibaba, ofertando não somente os químicos, mas também as receitas para sua utilização, instruções pormenorizadas sobre como sintetizar o fentanil e, inclusive, garantias de desvio do controle alfandegário do México. Os precursores eram despachados em navios porta-contêineres dos portos de Hong Kong e outras cidades costeiras da China, chegando aos portos mexicanos, primordialmente Lázaro Cárdenas e Manzanillo, na costa do Pacífico, onde agentes do cartel de Sinaloa recolhiam a carga, frequentemente oculta entre mercadorias legítimas ou incorretamente etiquetada nos documentos. Dos portos, os precursores eram levados para Culiacán e arredores, onde os Los Chapitos estabeleceram uma rede de laboratórios clandestinos. Conforme dados do DIA, o cartel de Sinaloa começou a fabricar fentanil em escalas industriais por volta de 2012. Mas foram os Los Chapitos que transformaram essa produção na pedra angular de toda a organização criminosa. Os laboratórios situavam-se nas montanhas próximas a Culiacán, regiões de difícil acesso, onde o controle estatal era mínimo, e a população local ou trabalhava para o cartel ou preferia ignorar o que acontecia. Alguns laboratórios consistiam em instalações improvisadas em residências ou depósitos comuns, onde químicos manipulavam substâncias perigosas, frequentemente sem equipamentos de proteção básicos, arriscando envenenamento ou explosão. O processo de síntese de fentanil era relativamente simples para um químico qualificado, mas extremamente arriscado. O menor erro nas proporções ou na temperatura poderia resultar em uma catástrofe. O fentanil pronto era então misturado a cargas inertes e prensado em comprimidos, imitando analgésicos legais como a oxicodona, ou misturado a heroína e metanfetamina, potencializando significativamente seu efeito e, simultaneamente, multiplicando o risco de overdose fatal.
Um quilo de precursores poderia produzir fentanil suficiente para 1 milhão de doses, cada uma das quais custava ao cartel centavos na produção, mas era vendida no mercado americano por dezenas de dólares, gerando lucros de 10 a 20 milhões de dólares por cada quilo. As proporções dessa indústria mortal eram estarrecedoras. Entre 2021 e 2023, mais de 1/4 milhão de americanos faleceram devido a overdoses de fentanil. 273 mil pessoas, cujas vidas foram ceifadas por uma substância produzida em laboratórios clandestinos de Sinaloa sob a guarda dos Los Ninis. Em 2023, 72.776 pessoas morreram de overdose de fentanil nos Estados Unidos, quase 200 mortes a cada dia, uma epidemia que eclipsou todas as crises de entorpecentes anteriores na história da América. O fentanil foi a causa de 69% de todas as mortes por overdose de drogas no país, transformando-se na principal ameaça à saúde pública. O governo dos Estados Unidos estava ciente de quem estava por trás dessa catástrofe. Em 11 de julho de 2023, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra 10 indivíduos vinculados à rede de suprimentos de precursores para fentanil, incluindo Néstor Isidro Pérez Salas, reconhecendo-o oficialmente como um dos principais atores no comércio de fentanil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de 3 milhões de dólares por informações que conduzissem à sua prisão, um montante que refletia o grau da ameaça que El Nini representava para a sociedade americana, não apenas como organizador de homicídios e torturas, mas como arquiteto de um sistema que anualmente ceifava dezenas de milhares de vidas do outro lado do Rio Grande, com uma morte lenta e torturante por overdose. Contudo, por mais poderoso que Néstor Isidro Pérez Salas parecesse após o triunfo do Culiacanazo, sua queda revelar-se-ia tão dramática quanto sua ascensão, e as causas dessa queda estariam enraizadas nas mesmas qualidades que outrora o tornaram indispensável para os Los Chapitos. Em 22 de novembro de 2023, por volta de 1h30 da tarde, uma unidade da Guarda Nacional e militares da SEDENA, Ministério da Defesa do México, cercaram uma residência no bairro Colinas de la Rivera, em Culiacán, um setor residencial prestigiado, onde, atrás de muros elevados, escondiam-se as mansões da elite criminosa de Sinaloa. No interior encontrava-se El Nini, que, ao que tudo indica, foi surpreendido completamente. Os militares invadiram o local de forma tão inesperada que Pérez Salas, trajando apenas roupas de baixo, tentou fugir pelo telhado da edificação, mas foi capturado antes que conseguisse escapar ou oferecer resistência. A operação encerrou-se sem que um único tiro fosse disparado, um fato surpreendente, considerando tratar-se de um indivíduo que comandava centenas de sicários armados até os dentes. Na residência, os militares descobriram um arsenal: armas longas, armas curtas, um lançador de granadas, 2 carregadores, 35 balas e 1.000 comprimidos de fentanil, provas materiais que se tornariam parte do indiciamento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apenas 5 dias antes da detenção encontrava-se com o presidente López Obrador em São Francisco e debatia a necessidade de intensificar o combate conjunto ao tráfico de fentanil, pronunciou-se imediatamente. Em 22 de novembro, as forças de segurança mexicanas capturaram Néstor Isidro Pérez Salas, o notório chefe de segurança da facção Chapitos do cartel de Sinaloa. Por quase 3 anos, El Nini foi um dos criminosos mais procurados do México e dos Estados Unidos, indiciado por violência e tráfico ilegal de fentanil. E nossos 2 países tornaram-se mais seguros agora que ele está atrás das grades e enfrentará a justiça por seus crimes. Todavia, as circunstâncias da prisão suscitaram mais interrogações do que respostas, e logo nos círculos criminais de Sinaloa, começaram a circular rumores que se converteram em uma teoria que chocou até os membros experientes do cartel. El Nini foi traído pelos seus próprios chefes. O aspecto mais impressionante da operação foi a ausência total de reação por parte dos Los Ninis, o grupo que, apenas 4 anos atrás, paralisou uma cidade inteira para salvar Ovidio Guzmán.
Dessa vez, nenhum único posto de controle, nenhum único automóvel incendiado, nenhum único ataque às forças militares. 700 sicários, prontos a morrer pelos seus líderes em 2019, pareciam ter evaporado em novembro de 2023. Até a segurança pessoal de El Nini estava ausente. O homem que jamais se deslocava sem uma escolta armada encontrou-se completamente solitário no momento da captura. Em 7 de novembro de 2023, 15 dias antes da operação, Dámaso Lopes Serrano, El Minilic, publicou em sua conta anônima no Twitter uma declaração explosiva que explicava o ocorrido. Informações do cartel de Sinaloa. Nos últimos dias, ocorreu uma reunião entre os líderes do CDS, onde estiveram presentes Ivan, Alfredo e Joaquim Guzmán, junto a Oscar Noé Medina, José Ángel Canobi e Kevin Gil, para discutir o extermínio ou a entrega ao governo de Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como Mini. A ordem foi dada por Ivan Ativaldo Guzmán Salazar, pois precisam diminuir a pressão que o governo exerce sobre eles. O motivo da traição, segundo Minilic, era concreto e monstruoso. Em 28 de outubro de 2023, em Tamazula, estado de Durango, homens de El Nini assassinaram pessoas inocentes, incluindo uma criança menor de 13 anos, apenas pelo fato de serem parentes de um informante de uma agência governamental. O incidente saiu do controle, a pressão do governo tornou-se insuportável, e os Los Chapitos decidiram sacrificar seu soldado mais fiel, acusando-o pela organização desse crime e negociando com as autoridades sua detenção. Mais ainda, foi Ivan Guzmán Salazar, segundo as afirmações de Minilic, quem entregou ao governo a localização dos tigres de El Nini, os animais exóticos que os militares descobriram dias antes da captura do próprio Pérez Salas. Mas existia outra causa, mais fundamental. El Nini deixara de ser um ativo sob controle e transformara-se em uma ameaça para a estratégia dos Los Chapitos. Após a pressão massiva dos Estados Unidos, exigindo do México medidas rígidas contra o tráfico de fentanil, os jovens Guzmán alteraram a tática, tentando reduzir sua visibilidade pública, proibindo a produção de fentanil em Culiacán, ou, ao menos, criando a ilusão de tal interdição. Mas Pérez Salas ignorava essas instruções. Ele continuava a aquecer a praça, promovia festas selvagens, flertava com a ostentação, publicando nas redes sociais fotografias com Ferrari, botas de marca e armamento pesado. Encomendava corridos, canções em sua homenagem, a grupos musicais populares. Diziam que ele pagou valores imensos ao grupo lendário Los Tucanes de Tijuana, pela composição do corrido El Comandante 09, que foi lançado no YouTube em 22 de novembro de 2023, no mesmo dia em que El Nini foi detido. Uma ironia cruel, que não poderia ser coincidência. Sua incapacidade de manter um perfil discreto, sua arrogância e certeza de sua própria inviolabilidade tornaram-no um fardo para os Los Chapitos. E quando a pressão governamental atingiu o ponto crítico, a decisão foi tomada. Néstor Isidro Pérez Salas, o arquiteto do terror, que outrora salvou Ovidio Guzmán da prisão, deveria ser sacrificado para salvar o império que ajudou a edificar. Após a prisão, as engrenagens da justiça começaram a girar com uma metodologia implacável, que contrastava com os anos de impunidade que Pérez Salas desfrutou em Culiacán. Em 25 de maio de 2024, exatamente 6 meses após sua captura, Néstor Isidro Pérez Salas foi extraditado para os Estados Unidos da América, o país cujos cidadãos se tornaram as principais vítimas da império do fentanil que ele ajudava a proteger. A aeronave com El Nini aterrissou em território americano, e a partir desse instante, seu destino não dependia mais de autoridades mexicanas corrompidas, as quais podiam ser intimidadas ou subornadas, mas era definido pelo Sistema Judiciário Federal dos Estados Unidos, uma máquina que, apesar de todas as suas imperfeições, possuía recursos e determinação para perseguir criminosos como Pérez Salas até o fim. O presidente Joe Biden, para quem o combate à epidemia de fentanil tornou-se uma das prioridades principais da política interna, pronunciou-se prontamente, sublinhando a significância do momento.
Hoje, o governo do México extraditou Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini, para os Estados Unidos, para que ele enfrente a justiça em nossos tribunais. El Nini desempenhava um papel de liderança no notório Cartel de Sinaloa, uma das organizações de narcotráfico mais letais do mundo. Os Estados Unidos indiciaram-no por seu papel no tráfico ilegal de fentanil, bem como por homicídio, tortura e sequestro de numerosos concorrentes, testemunhas e outros indivíduos. É um bom dia para a justiça. Biden também agradeceu ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pela colaboração, prometendo que nossos países continuarão o trabalho conjunto no combate ao fentanil e à crise de drogas sintéticas, que ceifa vidas em nossos países e em todo o mundo, e responsabilizar os criminosos e grupos criminosos que produzem, transportam e vendem essas substâncias letais. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, cujo Departamento de Justiça coordenou as acusações contra Pérez Salas, foi ainda mais específico em suas formulações. Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini, era um dos principais sicários do cartel de Sinaloa. Ele é responsável pelo assassinato, tortura e sequestro de concorrentes e testemunhas que ameaçavam o negócio criminoso de narcotráfico do cartel. El Nini também participou na produção e distribuição pelo cartel de Sinaloa de fentanil, inclusive para a disseminação nos Estados Unidos. Agradeço aos nossos colegas do governo mexicano pelo trabalho excepcional na captura e extradição de El Nini. O Departamento de Justiça perseguirá incansavelmente os cartéis que inundam nossas comunidades com fentanil e outras drogas. Essas declarações não eram meramente retórica diplomática, refletiam a determinação real do governo americano em utilizar Pérez Salas como figura-chave em uma campanha mais abrangente contra o cartel de Sinaloa. Organização que, segundo avaliações do DEA, controlava de 40% a 60% de todo o tráfico ilegal de entorpecentes nos Estados Unidos. E era o culpado principal pela epidemia de fentanil, que ceifava mais de 70 mil vidas de americanos anualmente. Diante de Pérez Salas, impunham-se 2 indiciamentos em diferentes jurisdições, cada um dos quais poderia resultar em prisão perpétua ou até mesmo na pena de morte em casos de circunstâncias agravantes. O primeiro indiciamento foi apresentado no Distrito Federal da Colômbia e concentrava-se em acusações de conspiração com o objetivo de distribuir e produzir cocaína e metanfetamina para a importação ilegal para os Estados Unidos, porte e uso ilegal de armas de fogo para facilitar o narcotráfico, bem como homicídio, tentativa de homicídio, ameaças e infligir danos corporais com o intuito de intimidar testemunhas governamentais e informantes. Crimes que abrangiam o período de 2012 a fevereiro de 2021. O segundo, mais extenso indiciamento foi apresentado no Distrito Sul de Nova York, uma jurisdição famosa por sua agressividade na persecução de organizações criminosas internacionais e que dispunha de alguns dos melhores promotores federais do país. Esse indiciamento acusava Pérez Salas de chefiar um empreendimento criminoso continuado, que resultou na morte de inúmeras vítimas, conspiração para produzir e distribuir fentanil para importação ilegal nos Estados Unidos, obstrução da justiça, sequestros e lavagem de dinheiro. O conjunto dessas acusações desenhava o retrato não apenas de um assassino de rua, mas de um executivo de alto escalão de uma organização criminosa transnacional, cuja atividade abrangia todos os aspectos do narcotráfico, desde a produção até a distribuição, da eliminação de rivais até a intimidação de testemunhas, da gestão de formações armadas até operações financeiras para a legalização de rendimentos ilícitos. As perspectivas para Pérez Salas eram sombrias. Mesmo que seus advogados tentassem celebrar um acordo de colaboração com a Procuradoria, trocar cooperação e depoimentos contra outros membros do cartel por uma atenuação da pena, o que constituía a prática padrão em casos dessa magnitude, o prazo mínimo ao qual poderia estar sujeito contava-se em décadas atrás das grades, e um cenário mais realista seria a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
O sistema prisional federal americano, especialmente para condenados por acusações ligadas ao crime organizado e ao narcotráfico internacional, não oferecia ilusões de conforto. Perry Salas provavelmente enfrentaria uma das prisões de segurança máxima, possivelmente a própria ADX Florence, no Colorado, onde já cumpria a pena perpétua seu ex-chefe, Joaquim El Chapo Guzmán, mantido em regime de isolamento praticamente total por 23 horas por dia. O arquiteto do terror, que outrora controlava as ruas de Culiacán e ditava condições ao governo mexicano, tornara-se agora apenas um prisioneiro número, no sistema que não perdoava nem esquecia, aguardando o julgamento que determinará se passará o resto de seus dias em um presídio americano, observando como o império que ajudou a edificar continua a existir sem ele. Mas a história que se iniciou com a prisão de Néstor Perry Salas não terminou. Ao contrário, tornou-se o prólogo de uma catástrofe que transformaria Sinaloa em um dos territórios mais perigosos do México e demonstraria que o sistema de terror concebido por El Nini revelou-se suficientemente robusto para funcionar, inclusive sem seu arquiteto. O comando dos Los Ninis passou para Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27 ou La Perris, o mesmo homem que por anos foi o braço direito de Perry Salas, coordenando operações de segurança e a logística do tráfico de fentanil. Figueroa Benítez, nascido em 2 de setembro de 1989 em Culiacán, percorreu o caminho de sicário raso a guarda-costas de confiança de El Nini, conquistando a reputação de comandante impiedoso e taticamente apto. Foi exatamente ele quem coordenou as ações dos combatentes durante o Culiacanazo de 2019, organizando postos de controle, ataques a instalações militares e a mobilização de centenas de indivíduos armados, e foi a ele que os Los Chapitos escolheram como sucessor após a prisão de Perry Salas. O governo dos Estados Unidos avaliou a ameaça que o novo líder dos Los Ninis representava, anunciando uma recompensa de $1 milhão por informações sobre seu paradeiro, montante inferior ao de El Nini, mas suficiente para sublinhar sua relevância na estrutura do cartel. Contudo, Figueroa Benítez teria seu papel na história não apenas como comandante da ala militar dos Los Chapitos, mas também como um dos principais executores da operação que fragmentaria o cartel de Sinaloa e desencadearia uma onda de violência não vista na região nas últimas décadas. Em 25 de julho de 2024, uma pequena aeronave privada aterrissou no Aeródromo Municipal de Santa Teresa, próximo à cidade de El Paso, estado do Texas, e a bordo estavam 2 passageiros, cuja detenção abalou o submundo criminoso de ambas as Américas. Ismael Elmaio Zambada Garcia, cofundador do cartel de Sinaloa de 76 anos, indivíduo que jamais fora detido anteriormente e cuja capacidade de permanecer em liberdade por décadas tornou-se uma lenda. E Joaquim Guzmán Lopes, um dos filhos de El Chapo e membro dos Los Chapitos. Todavia, as circunstâncias de sua chegada foram chocantes. Conforme o depoimento do advogado de Zambada, transmitido em declaração por escrito, Elmaio foi sequestrado por Joaquim Guzmán Lopes como resultado de uma emboscada minuciosamente planejada. Na manhã daquele dia, Zambada chegou para um encontro com Joaquim e o governador do estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, um encontro cujo objetivo seria supostamente a resolução de divergências políticas. Em vez de negociações, Zambada foi atacado por 6 indivíduos uniformizados como militares, derrubado ao solo, algemado, teve as pernas atadas e um saco colocado sobre a cabeça. Foi lançado na carroceria de uma caminhonete e transportado para a pista de decolagem, onde foi forçado a embarcar na aeronave, com as pernas amarradas ao assento. Segundo dados de investigações jornalísticas, foi Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27, o indivíduo que fisicamente amarrou Zambada e organizou seu transporte ao aeródromo, uma operação que os Los Chapitos conduziram em segredo da maioria dos membros do cartel e que constituiu um ato de traição, rompendo a aliança entre as 2 ramificações de Sinaloa que existia desde os tempos de El Chapo.
Em 9 de setembro de 2024, apenas 6 semanas após a prisão de El Mayo, a tensão acumulada explodiu em uma guerra aberta. Ao amanhecer, um comboio militar do exército mexicano chocou-se com civis armados no bairro La Campinha, no leste de Culiacán, território controlado pelos Los Chapitos. Desenvolveu-se um tiroteio que resultou na morte de um sargento do exército, e isso sinalizou o início da escalada de violência por toda a cidade. Os Los Chapitos e suas formações armadas, incluindo os Los Ninis sob o comando de Figueroa Benítez, colidiram com La Maíza, facção leal ao detido El Mayo e comandada por seus filhos, primordialmente Ismael Zambada Siqueiros, conhecido como Maíto Flaco. A batalha por Culiacán englobou toda a cidade. Tiroteios ressoavam nos setores residenciais. Narcobloqueios paralisaram a rodovia federal número 15. Corpos de assassinados eram encontrados em povoados remotos com símbolos de pertencimento a uma ou outra facção. Sombreros para La Maíza, pedaços de pizza para os Los Chapitos, marcadores macabros de lealdade em uma guerra sem regras. Até o final de setembro, a contagem de mortos atingiu 118 pessoas, e a cidade de El Palmito, no município de Concórdia, foi totalmente evacuada, transformando-se em uma cidade fantasma. Em 21 de outubro de 2024, as forças de segurança mexicanas conduziram uma das operações mais mortíferas da década, abatendo 19 membros do cartel e capturando El Maxa, um comandante de alto escalão de La Maíza. Em 28 de outubro, os Los Chapitos aplicaram uma tática que chocou até os observadores experientes. Uma pequena aeronave, vinculada à sua facção, lançou 4 bombas sobre o povoado de Vasco Gil, no estado de Durango, território controlado pela organização Cabrera Sarabia, aliados de La Maíza. A guerra disseminou-se para além de Sinaloa, abrangendo Durango, Chihuahua e inclusive a cidade turística de Mazatlán, na costa do Pacífico. Em 23 de maio de 2025, Jorge Humberto Figueroa Benítez foi morto no decorrer de uma operação militar na comunidade de Bariometo, município de Navolato, a cerca de 20 quilômetros de Culiacán. O exército mexicano desencadeou uma operação de larga escala com o intuito de sua captura, mas Figueroa Benítez, fiel às tradições dos Los Ninis, preferiu a morte em combate à detenção. Seu falecimento representou um duro golpe para os Los Chapitos, privando-os de um dos comandantes militares mais experientes justamente no momento em que a guerra contra La Maíza atingia o auge. Mas não interrompeu a carnificina. Até novembro de 2025, decorridos 1 ano e 14 meses desde o início do conflito, a estatística era aterrorizante. Desde setembro de 2024, em Sinaloa, foram registradas 2.197 mortes e 2.133 sequestros, segundo dados do jornal local Noroeste. O índice de homicídios aumentou 400% em comparação com o ano anterior, transformando Sinaloa no estado mais perigoso do México. Apenas na primeira metade de 2025 foram registrados 883 homicídios, em comparação com 224 no mesmo período 1 ano antes. Mais de 1.500 indivíduos eram considerados desaparecidos desde o início do conflito, e a maioria dos desaparecimentos estava vinculada a grupos criminosos. A vida em Culiacán transformou-se a ponto de ser irreconhecível. Celebrações cessaram devido ao pavor. Escolas preferiam o ensino online às aulas presenciais. Ruas que outrora fervilhavam de vida esvaziaram-se com a chegada da escuridão. A trajetória de Néstor Isidro Pérez Salas não é apenas a biografia de um criminoso, por mais monstruoso que ele tenha sido. É a crônica da transformação do crime organizado mexicano, da conversão do narcotráfico tradicional em um mecanismo de terror em escala industrial, onde a tortura tornou-se rotina, onde assassinatos em massa eram planejados com a precisão de operações militares, onde o fentanil transmutou-se em uma arma de destruição em massa, ceifando dezenas de milhares de vidas anualmente do outro lado da fronteira. El Nini criou um sistema que sobreviveu à sua prisão e extradição,
um sistema que continua a funcionar através de seus sucessores, gerando novas ondas de violência, novas montanhas de cadáveres, novas gerações de órfãos e viúvas. Seu legado é a Sinaloa de 2025, onde a guerra entre facções criminosas converteu um estado inteiro em zona de combate, onde o Estado revelou-se incapaz de proteger seus próprios cidadãos, onde o império edificado sobre sangue e fentanil continua a se expandir, apesar de todas as prisões e extradições. E enquanto em um presídio americano, Néstor Isidro Pérez Salas aguarda a sentença, que provavelmente o condenará à prisão perpétua, a máquina que ajudou a forjar continua seu labor, metódica, impiedosa, eficiente, comprovando a verdade sombria. No universo dos cartéis mexicanos, os monstros não falecem. Eles simplesmente transmitem o bastão para a geração subsequente, e o ciclo de violência prossegue sem conhecer fim.